Olá, pessoal. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês, nas nossas vidas, né? Bom, nós estamos aqui mais uma vez com o propósito de cultuar o Senhor, mesmo à distância, cada um no seu lar, mas declarar o nosso amor, a nossa fidelidade, o desejo de estarmos com Ele. E eu quero agradecer a Deus, agradecer por tudo, agradecer pelo cuidado dele na nossa vida, porque a ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento nós nos reunimos aqui, Senhor, no teu nome. Queremos bendizer e adorar o nome santo do Senhor. Agradecer, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de nós, mesmo que seja à distância, podermos cultuar o Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, te louvamos e pedimos, Senhor, Espírito Santo, fale conosco, com cada um de nós. Fale, Senhor, aos corações dos teus filhos que estão agora em seus lares. Senhor, aquele que está desesperançoso, que brote a esperança no coração. Senhor, aquele que está desanimado, que venha o ânimo do Senhor em cada coração. Ó Deus, que os teus filhos, Senhor, venham fazer do Senhor a sua força. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança. Nós, ó Deus, não confiamos no braço do homem, nós confiamos no Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. O Senhor está cuidando de cada um de nós. O Senhor está cuidando da nossa família. E que cada um tenha essa convicção no seu coração, Senhor, de que tu estás no controle de tudo. Tu estás cuidando de tudo. O Senhor não está distante, que não possa ver o coração de cada um. O Senhor está bem perto de todo aquele que busca o Senhor com confiança. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e agradecemos. Fica conosco, fica com seus filhos, envia seus teus anjos em cada lar, em cada família, para guardar, para livrar de todo o mal. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Bom, queridos, eu gostaria de estar repartindo um texto bíblico com a igreja. Aqui tá bem quente e eu não queria ligar o ventilador por causa do barulho, senão pode atrapalhar o áudio. Então, eu gostaria de estar repartindo com vocês um texto bíblico que está no livro de Isaías 55. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, vou afastar aqui um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor: E vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E o versículo 6 diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O verso 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos, olha que texto lindo, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, nós queremos nesse momento meditar um pouco nessa palavra, porque aqui ele diz, no início da leitura, o Senhor chama o povo: vós todos o que tendes sede, vinde às águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor quer que cada um de nós confiemos nele a ponto de saber que mesmo sem dinheiro ele nos supre. Mesmo, irmãos, nós estamos vivendo um período que podemos dizer assim, inesperado. Quem esperava que o Brasil fosse passar pelo que ele está passando, né? Mas eu digo para vocês que Deus, ele fala conosco antes que aconteça. E muitas das vezes nós talvez não entendemos, talvez não tivemos com o nosso ouvido assim aguçado, mas ele esteve falando conosco em relação a essas coisas. Mesmo que às vezes alguém podia dizer, mas isso é uma profecia que não é de Deus, né? Profecia, eu digo, não que alguém tivesse profetizado, mas muitas das vezes durante a oração, Deus, ele fala conosco. Ele traz um texto da Bíblia e ele fala conosco. Já vivi muitas experiências assim. Numa dessas experiências, o Senhor me trazia a passagem da palavra de Deus que fala de quando aqueles leprosos que estavam à porta da cidade, eles não poderiam entrar por causa da lepra. E eles não poderiam ir atrás de comida. Então, o que ia ser deles? E o povo estava passando tanta fome, tanta necessidade, que vocês se lembram daquela história que duas mães combinaram? Hoje a gente come o seu filho, amanhã a gente come o meu. Isso é uma coisa trágica. Mas aconteceu. E isso elas fizeram. Comeram o filho de uma num dia, mas no dia seguinte, a outra que havia combinado de que seria o filho dela o alimento, ela escondeu o filho. E ao fazer isso, a que teve o filho comido foi procurar o rei e falar para o rei o que tinha acontecido. E o rei rasgou as suas vestes e ficou desesperado com aquela situação. E ele ficou assim revoltado. Então ele foi procurar o profeta porque ele responsabilizava o profeta pelo que estava acontecendo. Às vezes acontece isso, né? As pessoas querem um culpado. Elas não querem entender que são os seus pecados. A culpa é dos seus próprios pecados. Então, o que eu quero falar aqui, o Brasil, durante alguns anos, tem feito coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então, no lugar de procurar responsabilizar alguém, cada um responsabiliza seus próprios pecados, no lugar de culpar alguém como aquele rei que foi culpar o profeta. A culpa é do profeta. E assim ele foi procurar o profeta.
juntou lá o seu povo e foi procurar o profeta. E o profeta falou uma palavra de Deus. O profeta disse que no dia seguinte, aquela mesma hora, o Senhor enviaria suprimento para todos. E o general em cujo braço o rei se apoiava, olha o perigo de você se apoiar em braço humano. Em nome de Jesus, não se apoie no braço do homem. Homens falham. Deus é infalível. Em nome de Jesus, eu quero que gere fé no seu coração agora. Não se apoie no braço do homem. A palavra diz, em cujo braço o rei se apoiava. E ali o rei, aquele general, né? Ele disse, nem que Deus abrisse a janela dos céus, não teria suprimento para todo esse povo. Quer dizer, ele duvidou do poder de Deus. Ele duvidou do que Deus é capaz de fazer. A palavra que nós lemos diz, vós que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar a toda a igreja, a você que é igreja, porque a igreja não são essas 4 paredes. A igreja sou eu e você. Então eu quero convidar a igreja a confiar no Senhor nesse momento difícil, nesse momento de crise. Confie no Senhor. Verso 3 fala, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve a vossa alma. Ouve e a vossa alma viverá. O verso 3. Ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Deus. Aquele rei confiava no braço do homem. Aquele general não confiava em Deus, não confiava no poder de Deus. Você precisa confiar no poder de Deus. De que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, daquilo que é impossível para nós, seres humanos, não é impossível para Deus. Que seja gerado fé no seu coração. Que você não entre em desespero. Que você não fique esperando que o homem faça alguma coisa, mas que você, no nome de Jesus, comece a buscar o Senhor em fé. Comece a buscar o Senhor em dedicação. Ore ao Senhor. Não pense assim, Deus não vai me ouvir. Não pense assim. Se você é um servo de Deus, Deus está sempre disposto a ouvir seus filhos. Qual pai que não para ouvir seu filho? Se ele é assim, ele é negligente. Porque o pai, ele precisa ouvir seu filho. Deus não é negligente. Ele vai te ouvir. E a palavra do Senhor diz que quando, no dia seguinte, aqueles leprosos tomaram a decisão de ir ao acampamento inimigo, que estava sitiando Samaria, quando eles tomaram a decisão de ir lá, porque iam morrer de todo jeito. Se ficasse ali, ia morrer de fome. Se fosse, era um risco que eles corriam. Poderia morrer, mas poderia receber um prato de comida. Mas a palavra do Senhor diz que conforme eles caminhavam, se aproximando do acampamento, Deus fez com que o exército inimigo ouvisse como se fosse cavalgaduras de muitos cavalos. Então eles imaginaram, eles buscaram ajuda de um exército. Alguém está ajudando eles. E aí eles correram. E ali tinha muita provisão. E um dia o Senhor falava comigo sobre isso. E eu aprendi uma coisa ao longo da minha vivência com o nosso Deus. Que Deus não fala algo por acaso. Tudo que Deus fala, Ele tem um propósito para falar. E o dia que Ele me falou isso, eu sei que Ele estava preparando meu coração para algo. E eu quero que você esteja com seu coração preparado em fé.
Não espere ver para crer, porque isso não é fé. Se você está esperando que primeiro ver, eu só vou querer se eu ver. Então você não tem fé. Isso não é fé. Mas creia primeiro. E aí você vai ver, aí isso é fé. Aí Deus vai se agradar de você. Então, no nome de Jesus, creia que o meu e o teu Deus é o Deus dos impossíveis. E a palavra do Senhor fala que aqueles homens, quando eles estavam ali se alimentando, se esbaldando com tudo que foi deixado para trás, eles lembraram do povo que estava lá com fome. E eles disseram, não é justo. O Senhor não vai se agradar disso. Porque nós, enquanto nós estamos aqui comendo e nos fartando, o povo está lá com fome. Se nós não formos lá avisar, isso será cobrado de nós. E sabe, eu acho isso tão lindo na atitude daqueles homens. Porque aqueles homens, eles eram leprosos. Eles eram proibidos de entrar na cidade. Eles tinham que ficar ali. Aquele, quem sabe, seria um momento deles pensarem assim, não, eles não permitem que a gente entre por causa dessa enfermidade. Não, agora vamos deixar eles. Se eles fossem pensar como muitos, eles usariam aquela oportunidade para vingança. Mas não, eles fizeram algo nobre. Eles lembraram do povo, eles tiveram misericórdia, eles tiveram temor do Senhor, que é a coisa mais extraordinária. É preciso temor, queridos, do Senhor. Que haja temor do Senhor nos corações, que nesse momento se aprenda a repartir, que nesse momento não sejamos egoístas, mas que possamos repartir, não pensando só em nós. Então eu gostaria de deixar essa palavra com a igreja, com você que é a igreja. A palavra do Senhor diz que aqueles homens foram até a cidade, bateram na porta do palácio e que eles avisaram ali aos soldados, e os soldados então avisaram dentro do palácio, e ali eles foram atrás, e houve aquela convulsão popular, e diz que quando aquele general que duvidou, quando ele ia saindo, ele foi atropelado pela multidão. A provisão veio, o socorro veio, mas quem duvidou não participou. Então eu quero dizer para você nessa noite, não duvide do Senhor, não duvide do poder de Deus, não duvide daquilo que Deus pode, faz, não há impossíveis para Deus. Não duvide, creia, ponha a sua fé em movimento, confie no Senhor. Continuando a leitura, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor, invoque o Senhor. Versículo 8, para encerrar esse momento, diz assim, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, os pensamentos do Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O problema de muitos de nós é querer trazer Deus ao nosso nível. Não façam isso. E quando nós não cremos que Deus seja capaz de fazer algo, nós estamos com o nosso coração sem fé, querendo trazer Deus ao nosso nível, que nunca acontecerá. Deus é Deus, Deus é Deus, está acima de tudo e de todos. Somos nós quem temos que subir ao nível de Deus, em fé, com o coração cheio de fé, porque sem fé nós não vamos ver nada acontecer. Por isso, em nome de Jesus,
Não permita que o inimigo roube aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua comunhão com Deus. E diante da dificuldade é que nasce grandes guerreiros. Diante das lutas. E a gente começa a nossa guerra é na oração. É na oração. É ali que tudo começa. Então ore. Tenha uma vida de oração. Busque ao Senhor enquanto você pode achar por Ele. Porque o Senhor vem buscar o seu povo. Isso é fato. As profecias se cumprem cada dia com mais pressa. Então, em nome de Jesus, que seu coração se encha de fé, que você viva não para você, mas para Deus. Viva para Deus. Viva para Deus. Busque fazer aquilo que agrada a Deus. Busque ser amigo de Deus. Então, repetindo o versículo 8. Os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o verso 9 ainda fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Não queira trazer Deus à nossa insignificância, a insignificância humana. Não queira fazer isso com Deus. Mas clame ao Senhor, deixe que Ele te eleve, para que você contemple a grandeza dEle. Oh, aleluia! Deixa Deus te levantar em poder, para a glória do nome dEle. E você vai viver um grande milagre. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos estar orando para encerrar esse momento. Bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, nós chegamos diante do Senhor em oração, com o coração cheio de gratidão por essa oportunidade de poder levar a Tua palavra. Que essa palavra chegue a todo aquele que está precisando, Senhor. E que se havia alguém sem fé e sem esperança no coração, que esse quadro mude. Em nome de Jesus, que essa vida seja alcançada pelo Teu poder, que essa pessoa possa viver o Teu milagre, a Tua reviravolta na sua vida, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado dentro de cada família, em cada seio familiar, em cada lar desta nação, que o Senhor venha estar realizando uma grande obra, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós.